Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, estou aqui fazendo correção da prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS 2019. Eu sou professor de História e vamos começar pela questão 01. Então, essa questão 01 chama a atenção já uma curiosidade. Nos últimos, 20 anos da prova da URGS, pelo menos há 20 anos que eu já faço isso na minha vida, a prova da URGS nunca começou por uma questão que não fosse uma questão de história antiga. Mas dessa vez tivemos um fato que acabou chamando a atenção possivelmente do pessoal da banca e talvez, é uma hipótese de última hora, eles acrescentaram essa questão que virou a primeira questão da prova. No dia 2 de setembro de 2018, vale lembrar que a prova vale para 2019, mas ela foi feita no comecinho de 2019, elaborada no final de 2018. A gente teve no dia 2 de setembro o incêndio do Museu Nacional, um fato que para nós, professores e historiadores, acabou deixando muita reflexão. E aí a URGS então colocou um pequeno texto e ela fala sobre o incêndio então no Museu Nacional. Vamos analisar o que diz a questão aqui, o texto, tu tem acesso aí na parte dos comentários, tu ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, tu também comenta aí, tá bom? Então, o que diz o seguinte para nós aqui: com relação à importância do Museu Nacional para a história e memória indígenas no Brasil, assinale V com verdadeiro, F com falso, as afirmações abaixo. Então, a primeira sentença diz para nós o seguinte: a destruição das coleções que representam diversas formas culturais de grupos indígenas significou a primeira forma de extinção desses grupos que habitam o território americano desde a chegada dos europeus. Veja que aqui é o absurdo do absurdo, né? E por isso que ela está falsa. Vamos já de cara, não vou me aguentar, já vamos dizer que ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque diz o seguinte: a primeira forma de extinção, ou seja, primeira vez que a gente teve alguma coisa relacionada com indígenas que foi extinta. O que seria extinto pela primeira vez em 2018? Algum artefato, alguma coisa da cultura indígena brasileira? Será que é a primeira vez só em 500 anos desde a chegada dos europeus? Então, né? Infelizmente nunca se teve esse cuidado, sempre se dominou, se explorou, se exterminou os indígenas, quem dirá os objetos que eles por vezes então utilizavam. E depois, veja, desses grupos que habitavam o território americano desde antes da chegada dos europeus. Então aí tá tudo certo, né? Mas enfim, o grande erro está aqui nessa possibilidade de não ter se extinguido nada até então, até o incêndio. Sem chance. Segundo, o que diz para nós é o seguinte: essa talvez poderia ser uma alternativa difícil, mas eu vou te ajudar com um comentário. Tem que ter muito cuidado com esse comentário. Quando a gente tem, às vezes, algumas questões muito difíceis, muito técnicas, de uma coisa tão atual, é pouco provável que ela esteja errada. Veja que eu disse, pouco provável. Não quer dizer que a gente tenha uma certeza absoluta, mas tu não sabe, talvez tu possa levar essa minha afirmativa em consideração. Veja bem o que dizia. O museu abrigava o acervo do Centro de Documentação de Línguas Indígenas, o CELIM. Esse CELIM foi criado no ano de 2004, onde se encontravam referências linguísticas, cantos e materiais sonoros de diversos grupos indígenas, muitos deles caracterizados pelo predomínio da cultura oral em relação à escrita. Sim, e aí tu vai fazer uma associação aqui comigo, um raciocínio aqui comigo. A maior parte das comunidades indígenas nativas do Brasil não dominava a escrita. Então tu pode usar essa lógica de que eles vão, se não dominar tanto a parte da escrita, eles vão compor isso de outra forma. Então por isso que esse museu, essa parte do museu era destinada a essa preservação linguística indígena. Ok? Então essa aí vai estar verdadeira. Depois vem a terceira, que diz o seguinte: a preservação da documentação dos objetos
e dos diversos registros fotográficos ali existentes era voltada exclusivamente para a visitação pública. Até aí sem problema. Como forma de mostrar o caráter pacífico e harmonioso, vamos anotar isso aqui, caráter pacífico e harmonioso entre indígenas e não indígenas desde o século XVI. Então, indígenas versus, sei lá, a maior parte homens brancos. Como é que foi a relação indígenas e brancos desde o século XVI, seja desde os anos 1500, depois da chegada dos portugueses? Foi pacífico e foi harmonioso? Tu sabes, tu estudou minimamente, que não tem a mínima chance, porque infelizmente não foi nem pacífico nem harmonioso. Então essa aí é falso. E vem a próxima. A próxima diz assim: o resguardo do patrimônio material e da memória dos povos originários da América, feito pela instituição, servia como forma de reconhecimento da relevância social, vamos anotar essa ideia, relevância social das culturas indígenas. Culturas indígenas. E como afirmação de grupos que foram sendo marginalizados, colocados à margem, ao longo da história brasileira. Então, é verdade, né? É uma forma de reconhecimento e é uma forma de se entender a relevância social da cultura indígena para a formação da sociedade brasileira. Então, a única que pode estar certa é que tem a combinação falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. No meu gabarito aqui está a letra A, né? Mas depois tu confere, porque às vezes tem, né, a possibilidade de ter provas que tenham uma impressão diferente, a universidade disponibiliza de maneira também, às vezes, isso misturada, né? Alguns com as alternativas trocadas. Então, tu dá uma olhada aí, dá uma conferida, mas a princípio, então, para mim aqui o gabarito é a letra A da prova da URGS 2019, questão 01. Beleza? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Muito obrigado pela audiência.